alternativas trabalhistas para enfrentamento da situação de calamidade pública promovida pelo Covid-19 ou pelo coronavírus. Meu nome é Amir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu quero bater um papo contigo a respeito desse assunto. Agora, no dia 23 de março de 2019, foi editada aí a MP 927, nos trazendo algumas alternativas trabalhistas, não é, no mundo trabalhista, para enfrentar essa situação de calamidade pública, né? Essa situação de crise sanitária que a gente está enfrentando no país atualmente. Basicamente, a MP 927, ela acabou ratificando algumas ideias que alguns juristas já estavam recomendando antes mesmo da edição da MP. O próprio Ministério Público do Trabalho já vinha recomendando algumas medidas, como a adoção, a priorização para converter o trabalho presencial em não presencial, em teletrabalho, verificar aí a implementação de banco de horas para poder aproveitar o período de paralisação, ou até mesmo a antecipação das férias coletivas e individuais dos trabalhadores. A MP, então, ela foi editada e traz, além dessas medidas, né, traz mais algumas outras medidas, flexibilizando alguns procedimentos. A MP já traz aqui, eu vou lendo com vocês e vou comentando essa MP. No artigo 3º, ela elenca todas as medidas que ela traz, né, como alternativa para enfrentar essa situação. A primeira medida é o teletrabalho, depois vem a antecipação das férias individuais, depois vem a concessão de férias coletivas, depois vem o aproveitamento e a antecipação dos feriados, depois vem a questão do banco de horas, né, a adoção e implementação de banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Vinha também estipulada aí a questão do direcionamento do trabalhador para a qualificação. No entanto, já na manhã do dia 24, já teve uma nova MP revogando essa parte, o artigo 18 da MP 927, pois ela é uma questão bem polêmica, quiçá até inconstitucional. E também veio a questão do diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Bom, a primeira medida, que é com relação à adoção do teletrabalho, ela trouxe alguma flexibilização. Antes de chegarmos nessa situação de calamidade pública, a adoção do teletrabalho demandaria um acordo, tinha algumas formalidades, né? Deveria ter um acordo por escrito, deveria haver anotação na CTPS e uma série de outras formalidades. Em razão dessa situação de calamidade pública, considerando que é uma medida de segurança da não circulação, né? Basicamente a privação de convívio social é uma medida de segurança para ajudar a não disseminar, não proliferar, né? Evitar o contágio de outras pessoas com o coronavírus, né? Ele acabou dando como uma faculdade ao empregador neste momento. E ele diz exatamente assim: o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, né, ou trabalho remoto, ou qualquer outro tipo de trabalho à distância, independente da existência de acordos individuais ou coletivos. Então, por mais que não haja acordo anterior, já pode ser adotado então o regime de teletrabalho, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Então, basicamente ela também trata a questão da diferença do teletrabalho para o trabalho externo. Isso aí eu já tenho um vídeo já fazendo essa diferenciação para que vocês tenham acesso. Basta acessar aí o meu IGTV ou o meu canal no YouTube que vocês vão achar. Diferença de teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho externo, se eu não me engano. Ele também acaba flexibilizando a questão da notificação. Então ele acaba dizendo que a alteração do teletrabalho, do trabalho presencial para o teletrabalho, deverá ter uma notificação. Então, quando acontecer essa alteração, o empregado deverá ser notificado com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico. Então, fica facultada, inclusive, então, a comunicação através de WhatsApp, e-mail ou qualquer outra forma de comunicação eletrônica que se utilize
né, dentro da empresa. Aí vem a questão do problema com relação à aquisição de equipamentos, utilização de serviços de internet, luz, né? Então ele traz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou pelo fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para a adequada prestação do teletrabalho e ao reembolso, então, também de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de até 30 dias, né, depois dessa mudança, contado da data, então, da mudança do regime de trabalho. Então, se não, digamos que o empregado, qualquer situação relacionada à aquisição, manutenção ou até mesmo a implementação de estrutura, talvez tenha que haver uma contratação de uma internet melhor, de uma velocidade maior, ou até mesmo de serviços aí para facilitar de repente a comunicação por videoconferência, né? Se houver essa necessidade, vai ter que ser estipulado então quem vai arcar com isso em um contrato individual, num contrato particular, que pode ser assinado previamente, né, no momento que vocês vão comunicar, ou até mesmo em até 30 dias, né, da data da alteração do regime de teletrabalho, do trabalho presencial por teletrabalho. E na hipótese do empregado não possuir esses equipamentos ou a infraestrutura necessária, né, ele simplesmente não tem acesso, não tem isso, o empregador poderá fornecer então os equipamentos em regime de comodato, ou seja, ele vai poder emprestar para o empregado essa infraestrutura, o que é necessário para criar essa infraestrutura, os equipamentos, o computador, o celular, o webcam, o microfone, o fone de ouvido também, né, para poder fazer de repente a comunicação, o que for necessário para realizar o trabalho, o empregado poderá então emprestar, ou então até ir pagar por serviços de infraestrutura. E isso não vai ser caracterizado então como uma verba de natureza salarial, então não vai ser considerado lá para reflexos, para cálculo de hora extra, para desconto de INSS, contribuição para recolhimento do FGTS, não vai ser considerada a verba que for fornecida como uma forma de compensar, né? Pagar por serviços para utilizar uma infraestrutura não vai ser considerado então para esses fins. E se não houver, então, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, não tem um equipamento para emprestar, o empregado também não tem, então o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. O tempo também de uso, estabelece aqui, né, que o tempo de uso de aplicativos ou programas de comunicação fora do horário normal de trabalho também não vai ser caracterizado como tempo à disposição, então isso não geraria, teoricamente, hora extra. A não ser, é claro, que isso esteja previsto no contrato que vai ser firmado ou que já foi firmado para fazer essa conversão do trabalho presencial para o não presencial. Outra situação que restou estipulada na questão do teletrabalho, nessa situação de calamidade pública, enquanto durar a calamidade pública, é a possibilidade de implementar teletrabalho para estagiário e para aprendiz. Até então, né, fora dessa situação, não é permitida, e quando a situação de calamidade pública parar, né, ela for superada, volta então ao regime normal, né, a legislação que a gente tinha antes, onde não era permitida então a adoção de teletrabalho por aprendiz e estagiário. A segunda medida que vem trazendo, a segunda alternativa para enfrentar esse momento, é justamente a antecipação das férias individuais. E a MP trata de forma diferente as férias individuais das férias coletivas. Na questão das férias individuais, ele diz que durante esse estado de calamidade, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com indicação do período que vai a ser gozado pelo empregado. Então, se tem lá as férias, já teve o período aquisitivo completo, as férias estão lá à disposição, só que o empregador ainda não tinha interesse ainda de marcar as férias, mas o empregado tem, ele já pode então marcar isso desde que avise com um prazo mínimo de 48 horas de antecedência. Na legislação normal, o prazo seria de no mínimo 30 dias. Né? E isso a gente já havia discussão a respeito, dizendo que, em razão da situação, esse prazo de 30 dias seria flexibilizado, essa formalidade, né, de aviso de 30 dias já seria flexibilizada
frente à necessidade de se garantir a segurança, né, de quem está envolvido na relação de trabalho. Mas então a MP veio agora ratificar isso. A MP também traz que, com relação às férias individuais, que elas não podem ter uma duração inferior a 5 dias corridos, né? Então, tirando aquelas limitações que tem normalmente, que era quando as férias eram parceladas, deveria ter pelo menos um período de 14 dias, os demais de 5. Então agora aqui não se trata mais desses limites, seria só o limite de 5 dias corridos, e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Ou seja, o empregado ainda não completou o período aquisitivo de um período de férias completo, ele poderá conceder essas férias já de períodos futuros. Ou seja, vai haver uma contratação, por exemplo, das férias de períodos que ainda não estão completos. É como se a gente estivesse prorrogando esse contrato já no futuro. Outra situação que eles frisam é que a concessão de férias, na hora de estipular quem vai ter gozo de férias, quem vai gozar as férias, vai ter as férias concedidas, deve-se priorizar então quem está no grupo de risco. Com relação ao pagamento também, tem uma previsão dizendo que o terço constitucional, né, quando as férias são concedidas, geralmente tem um período, devido o salário, né, de forma antecipada, né, 2 dias antes do início do gozo deveria ser pago o salário, devido daquele período de férias, com a adição de um terço constitucional, que a gente diz, que é o terço de férias. E a MP então acaba flexibilizando a data de pagamento do terço de férias. Ele diz que esse terço de férias ele pode ser adimplido até a data do vencimento da gratificação natalina. Mas o que é a gratificação natalina? A gratificação natalina basicamente é o conhecido, né, popularmente como 13º salário. Então o terço constitucional poderia ser pago até a data limite do 13º salário, que seria lá 20 de dezembro de 2020. Com relação ao pagamento do salário, né, esquecemos agora o terço constitucional, com relação ao pagamento do valor das férias, ele também flexibilizou, dizendo que ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, né, ao da concessão das férias. Então não seria mais válida aquela previsão de pagamento 2 dias antes da data da concessão. Agora pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, do mês posterior ao da concessão de férias. Por exemplo, a gente concedeu férias agora em março, né, que é onde eu estou gravando esse vídeo agora, em março de 2020, pode ser pago então o valor das férias até o 5º dia útil de abril de 2020. Ainda pode acontecer daquele empregado, na época própria, ter feito o pedido de conversão de até 1/3 das férias em abono pecuniário, a famosa venda de 1/3 das férias. E se ele fez no prazo, né, em épocas normais, em tempos normais, o empregador não teria a opção de recusar esse pedido. No entanto, nesse período onde foi decretada a situação de calamidade pública, o artigo 8º, parágrafo único, estabelece que eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador. Então agora fica sujeito se o empregador vai ter condições ou não, se ele vai querer aceitar ou não. E o prazo também para pagamento desse abono pecuniário, dessa parte que o empregado quer vender, também foi estendido, foi prorrogado até a data da limite para pagamento do 13º salário, assim como o terço constitucional. Outra alternativa, então, seria com relação à concessão de férias coletivas. Basicamente, essa foi uma das medidas mais sugeridas, né, nas redes sociais pelos juristas, né, porque as empresas que pudessem concedessem férias coletivas aos trabalhadores, né, justamente para tentar evitar a circulação de pessoas, mas havia uma série de exigências, uma série de formalidades que deveriam ser cumpridas, que exigiam aí pelo menos 15 dias aí de antecedência à notificação, por exemplo, do Ministério da Economia e do sindicato, né, da categoria. E basicamente a medida que se sugere aqui com relação à concessão de férias coletivas na MP 927 é que o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência
máxima de 48 horas, né? Então flexibilizou esse aviso, né? O prazo para aviso dos empregados, e também estabeleceu que fica dispensada a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional. Então não haveria mais a necessidade de comunicar tanto o Ministério da Economia quanto os sindicatos, e para conceder então as férias coletivas bastaria a notificação, seja por escrito ou por meio eletrônico, dos trabalhadores num prazo mínimo de 48 horas. Frisa-se que ele tratou de forma separada a concessão de férias coletivas das férias individuais. As férias individuais tiveram uma série de concessões aí com relação a prazo de pagamento, né, e com relação às formalidades de aviso. Nas férias coletivas não há noção, não há nenhum indicativo de que isso também se aplique às férias coletivas. As férias coletivas, a flexibilização foi com relação ao prazo para aviso da concessão de férias aos trabalhadores e também a dispensa da comunicação aos órgãos do Ministério da Economia e aos sindicatos. Outra alternativa sugerida da MP seria o aproveitamento e antecipação de feriados. Então ele estabelece que durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, sejam eles federais, estaduais, distritais ou municipais. E quando fazer isso, né, quando antecipar esses feriados, deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência, com no mínimo 48 horas, mediante a indicação expressa de quais feriados estão sendo aproveitados. Então, digamos que a empresa não tem como conceder férias, né? Não tem como dispensar simplesmente os trabalhadores. O que ela pode fazer é tentar antecipar, dizendo, olha, tu vai ficar em casa nesse período porque é uma recomendação, né, dos órgãos de saúde, né, dos órgãos públicos, uma recomendação que não haja circulação, então tu vai ficar em casa esses períodos e a gente vai antecipar então os feriados, tal feriado, esse feriado e esse feriado. Vamos antecipar, tu fica em casa e quando chegar nesses feriados, tu vai trabalhar normalmente, como se fosse um dia qualquer. O aproveitamento de feriados religiosos, né, que a gente falou antes, eram os feriados não religiosos. Já os feriados religiosos, para haver o aproveitamento, vai depender da concordância do empregado mediante manifestação em acordo individual escrito. Então não tem aquela a manifestação por meio eletrônico, por exemplo, e então, se for religioso o feriado, deve ter a concordância do empregado e então por escrito, e já se sugere, né, que a empresa guarde, documente todos esses documentos, faça o arquivo correto desses documentos, porque isso pode ser bastante importante no futuro. Outra alternativa seria então com relação à adoção do banco de horas. Basicamente, diz no artigo 14 da MP que durante o estado de calamidade pública ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição, né, a implementação de regime especial de compensação de jornada. Ou seja, um regime é um banco de horas especial. Ele é diferente daquele banco de horas que a gente tinha antigamente, né, antes, em períodos normais, que seria o banco de horas individual ou coletivo. Ele vai ser criado então um banco de horas especial para compensação da jornada por meio de banco de horas em favor do empregado ou do empregador, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal para compensação no prazo de até 18 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, digamos que a empresa interrompeu então suas atividades, mandou todo mundo para casa, vai continuar pagando salários normalmente, o salário básico ali, né, aquilo que sem hora extra ou né, sem a comissão, vai pagar o salário básico do empregado e vai começar a contar então quantos dias vai ficar parado, o horário contratual que era devido, e vai poder fazer então a compensação de todo esse período, num período de até 18 meses. No entanto, a gente tem que ficar atento, porque há uma limitação. A gente pode compensar aí, nesse tempo de recuperação dessas horas, a compensação ela vai ficar limitada até 2 horas por dia. Então ela não pode, a jornada normal não pode ultrapassar 10 horas diárias. Digamos que o empregado trabalha 8 horas diárias, ele pode compensar até 2 horas por dia, tendo uma jornada normal, diária de 10 horas, né?
pelos cálculos que eu fiz aí de padaria, né, por cima, em 18 meses, fazendo 2 horas extras por dia, poderia se recuperar pouco mais aí do que 3 meses de paralisação, seria quase 3 meses e meio de paralisação. Então a gente deve ficar bem atento com relação a esses limites, né? Deve-se calcular realmente quanto tempo de paralisação, de interrupção das atividades se conseguiria recuperar nesse banco de horas, né? Porque existe essa limitação de 2 horas extras por dia e a jornada não pode ultrapassar 10 horas por dia. Senão vai ser descaracterizado esse banco de horas e aí, em um eventual processo, a empresa pode ser condenada a pagar todo esse período de compensação aí como hora extra. A gente não sabe muito bem como isso vai se lidar, mas é um risco que pode ocorrer no futuro. Outra alternativa para passar por esse período, né, seria a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. E o que seria isso? Determinadas empresas têm que manter aí a realização de exames médicos ocupacionais de períodos em períodos em determinados empregados, dependendo da atividade que ele vai exercer, né, das condições do empregado, em certo tempo a empresa tem que fazer um exame médico ocupacional, além do exame médico admissional e o demissional, né? Então a MP traz basicamente que suspende durante o período de calamidade pública a obrigatoriedade da realização desses exames, né, exceto os exames demissionais, né, se tem alguma situação, já foi concedido aviso prévio antes da situação de calamidade pública, né, e aí tem que fazer o exame demissional, não tem o que fazer, vai ter que ser feito esse exame demissional, vai ter que ver como vai ser realizado, né, com todas as medidas de segurança aí que foram implementadas em razão da pandemia. No entanto, quem fez o exame médico ocupacional num período de até 180 dias antes da demissão, poderá aí ser suspensa a exigibilidade do exame demissional. Então, eu fui demitido, mas 180 dias antes eu já fiz o exame ocupacional. Neste momento, em razão da calamidade pública que a gente anda vivenciando, pode ser dispensado o exame demissional, mas isso é uma situação bem excepcional, então deve ser feito esse cálculo aí desse prazo para não ter maiores problemas no futuro. Passado o período de calamidade pública, a gente tem o prazo então de 60 dias para botar em dia todos esses exames que acabaram sendo suspensos nesse período. De igual forma, de forma similar na verdade, né, vai acontecer com relação aos cursos que a gente tem que renovar periodicamente. Venceu o período de algum curso, alguma situação assim, por exemplo, quem realiza atividades em trabalho em altura, ou então tem contato com atividades com energia elétrica, tem cursos que eles devem renovar de períodos em períodos. Se vencer a validade desses cursos durante esse período de calamidade pública, fica suspenso então essa exigibilidade dessa renovação e encerrando o período de calamidade pública tem que colocar em dia no prazo de 60 dias, de 90 dias na verdade. Outra medida que foi sugerida de início era o direcionamento do trabalhador para a qualificação, que seria a situação de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, mas essa medida já foi revogada pela MP 928, a medida provisória 928, porque era uma situação bem polêmica realmente e quem sabe até inconstitucional, né? Alguns doutrinadores sustentavam a inconstitucionalidade dela, mas de fato até mesmo o próprio governo voltou atrás com relação a isso, porque não era uma medida que iria facilitar. A outra medida então sugerida, a outra alternativa sugerida pelo governo para enfrentar então esse período de calamidade pública é a suspensão da exigibilidade do recolhimento da FGTS pelos empregadores referentes às competências de março, abril e maio de 2020. Então, a competência de março, que venceria em abril, a de abril, que venceria em maio, né, teria que ter o recolhimento em maio, e a de maio, que teria que haver o recolhimento em junho de 2020, ficarão então suspensas a sua exigibilidade. E possibilita então inclusive o pagamento delas posteriormente
de forma parcelada, em até 6 vezes a partir de junho de 2020. Além de trazer essas alternativas, né, essas alternativas de cunho trabalhista para superar esse período, ela também trouxe algumas outras disposições relacionadas ao Covid-19, ao coronavírus e à matéria trabalhista, como, por exemplo, determinou que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ou seja, ele basicamente estabelece que a contaminação do trabalhador pelo coronavírus, teoricamente, né, como regra geral, não vai ser considerado como um acidente de trabalho, como uma doença do trabalho, não vai ter origem no trabalho, a não ser que realmente seja comprovado o nexo, né, a ligação entre a contaminação e o exercício dessa atividade do trabalho. Se houver a comprovação dessa ligação, desse nexo, aí sim a contaminação pode ser considerada como uma doença do trabalho, uma doença ocupacional. Bom, basicamente seriam essas alternativas trazidas pelo governo. A gente pode ver que de parte do governo em si não tem tanto auxílio assim, né? Basicamente ele jogou para empregado e empregador se resolverem como vão se recuperar dessa crise sanitária. Mas são essas alternativas, a gente está aqui para trazer então essa informação, as alternativas que estão à disposição, e a gente tem que se adaptar às regras do jogo, né, independente da situação que a gente está vivenciando. Espero que tenha sido claro, e se vocês tiverem ainda alguma dúvida a respeito, eu sei que está vindo muita informação, é nota técnica, é legislação municipal, é legislação do estado, é legislação do governo federal, né, a respeito disso, e todas essas legislações, essas determinações de paralisação vão influenciar, né, no aspecto da trabalhista em si. Então, eu sei que é bem complicado, mas a gente está tentando trazer a informação aqui para tentar esclarecer um pouco mais como isso vai decorrer, vai se desenvolvendo. A gente também tem que ficar acompanhando, porque a cada dia a situação vai se modificando e novas medidas podem ser aí implementadas, podem ser sugeridas, né, para tentar enfrentar esse cenário que a gente vive hoje. Espero que tenha ficado claro, então, muito obrigado, sucesso, tchau!